Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos começar mais um pré-jogo aqui no canal porque hoje é dia de Vasco em campo, hoje é dia de Vasco e Grêmio em São Januário. A partida será realizada às 21h30. Esse vídeo aqui tem o apoio da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol da internet. Se você quer ficar ligado em tudo sobre o Vasco, o Campeonato Brasileiro, a Seleção Brasileira, o futebol europeu, tudinho, é só você baixar a OneFootball, que é completamente de graça para Android e para iOS. É recomendável demais você ter a OneFootball no seu celular se você for apaixonado por futebol. Baixe agora, que é completamente de graça, está aqui no primeiro link da descrição. E aí rapaziada, como é que tá a expectativa para o jogo de logo mais? Estou fazendo um pré-jogo diferente hoje, né? Geralmente eu posto um dia antes aqui no canal, mas hoje estou postando aqui no dia do jogo. A partida é hoje à noite, 9h30, mais de 10 mil ingressos já foram emitidos aí, então a expectativa é de mais uma vez a casa cheia em São Januário, como sempre tem sido aí. O Vasco tem jogado em São Januário com públicos muito bons e mais uma vez teremos aí Caldeirão lotado, desta vez para cima do Grêmio. O Vasco, que como vocês sabem vem sem perder há 5 jogos aí, foram 3 vitórias e 2 empates, isso levou o time aí à 11ª colocação. O Vasco agora tem 38 pontos, está aí completamente confortável na tabela, se a gente for pensar em relação à zona de rebaixamento. Já abriu uma distância muito boa e pega o Grêmio, que no momento é o 7º com 44 pontos. Então a gente pode dizer assim, sendo otimista, que é confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores, né? Na pré-Libertadores. Os dois estão brigando ali. Se o Vasco vencer o Grêmio hoje em São Januário, o Vasco chega a 41 pontos e fica só a 3 pontos atrás do Grêmio, que está ali nessa disputa por uma vaga na pré-Libertadores. Vamos falar primeiro aqui do nosso adversário, né? Vamos falar do Grêmio, o Grêmio que todo mundo sabe foi eliminado aí da Copa Libertadores de uma forma vexaminosa, vexatória, levou 5-0 na semifinal e depois disso ficou um clima meio estranho ali no tricolor gaúcho. Depois disso, pelo Campeonato Brasileiro, eles venceram o Botafogo de Alberto Valentim por 3-0, se recuperaram, só que para essa partida contra o Vasco, o Grêmio tem muitos desfalques, são pelo menos aí 7 desfalques do time titular do Grêmio, o time que vem para enfrentar o Vasco em São Januário. Então o Vasco tem que aproveitar esse momento do Grêmio, né? O Grêmio aí praticamente com um time alternativo, um time misto, um time quase reserva, porque são 7 desfalques e eu vou te dizer aqui quais são eles agora. É um misto aí de suspensão com problema muscular, alguns estão sendo ali até preservados porque no final de semana o Grêmio tem um Grenal e todo mundo sabe que pro torcedor do Grêmio e pro torcedor do Internacional, um Grenal é campeonato à parte, então o Grêmio decidiu poupar alguns jogadores ali que já estavam desgastados muscularmente, fisicamente, para esse jogo contra o Internacional. Então o Grêmio vem sem 7 jogadores, são eles: Leonardo, que tem uma cirurgia no joelho e só volta em 2020, Jeromel, que tem uma contusão muscular, mas deve jogar o clássico, Kahneman, suspenso, Maicon com dores no joelho esquerdo, Matheus Henrique, suspenso, Alisson sofreu uma pancada na cabeça, está em observação, e Jean-Pierre, que tem uma lesão muscular sem previsão de retorno. Com isso, o provável time do Grêmio que enfrenta o Vasco deve ser Paulo Vitor, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez, Michel, Tassiano, PP, Luciano e Everton Cebolinha, e na frente Diego Tardelli. O Everton Cebolinha que foi pai essa semana, né? Filhinho dele nasceu aí e pela lei brasileira ele tinha que cumprir o quê? Um auxílio paternidade aí, ficar no mínimo uma semana sem trabalhar, mas aparentemente Everton Cebolinha vai pro jogo. A gente sabe que no futebol não tem isso, o jogador quando é pai ainda vai pro jogo mais animado, querendo fazer um gol para homenagear o filho. A gente espera que o Vasco não dê essa homenagem aí pro filho do Everton Cebolinha, ou pode até fazer um golzinho aí, né, Cebolinha? Faz um gol aí pro seu filhinho ou filhinha, que eu não sei aqui, não vi o sexo da criança. Pode até fazer um golzinho, mas o Vasco vencendo o jogo aí por 3-1. Por mim tá ótimo. No primeiro turno, todo mundo sabe, o Vasco perdeu pro Grêmio lá na Arena por 2-1, numa partida muito polêmica, que teve aquele lance lá, gol do Iago Pikachu, que foi anulado por uma suposta falta do Rossi no VAR. Nesse momento o Vasco abriria 2-0, mas com esse gol anulado o Vasco sentiu completamente e acabou depois levando a virada e perdendo o jogo aí por 2-1. Mas agora é outro momento, né? O Vasco naquele momento ali que enfrentou o Grêmio ainda estava muito inconstante, tanto que era inimaginável que o Vasco chegaria a ficar 5 jogos sem perder. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 vitórias, algo que era assim impensável a gente imaginar que o time do Vasco chegaria num nível desse, de poder jogar de igual para igual contra qualquer time e de poder embalar 3 vitórias seguidas, que foi o que aconteceu antes desse empate com o Ceará.
Ceará. Esse empate que o Vasco ficou até devendo, o Vasco não jogou bem contra o Ceará, principalmente no segundo tempo. Essa partida contra o Grêmio é importantíssimo pro Vasco tentar mais uma arrancada aí para entrar de uma vez nessa briga aí, naquele bolo que tá brigando por Libertadores e pré-Libertadores. O Vasco tem agora uma sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro. O Vasco pega o Grêmio em São Januário, depois pega o Fluminense no Maracanã como visitante no final de semana e depois na próxima quarta-feira novamente em São Januário contra o Palmeiras. São 3 jogos dificílimos, mas são 3 jogos no Rio de Janeiro, 2 deles em São Januário, onde o Vasco é muito forte. Então dá pro Vasco ter uma boa pontuação aí nesses 3 jogos e sair dessa sequência aí de 3 jogos na briga direta aí por uma vaga, uma coisa maior, né? É o que a gente tá sonhando, uma coisa maior, brigar por competição sul-americana. E essa partida contra o Grêmio, como eu falei, é um confronto direto, porque se o Vasco vencer o Grêmio, a diferença entre os 2 clubes na tabela fica apenas de 3 pontos. O que assustou muito na atuação do Vasco contra o Ceará foi o desempenho físico, né, da equipe no segundo tempo. O Vasco não conseguiu praticamente jogar, o Vasco não teve pernas no segundo tempo, vários jogadores sentiram ali, pediram substituição, alguns, como o caso do Ribamar e do Rossi, por exemplo, sentiram e não puderam nem ser substituídos, porque o Vasco já tinha feito todas as alterações e o Vasco terminou o jogo ali se arrastando. O Vanderlei Luxemburgo e a comissão técnica analisaram isso e disseram que o que atrapalhou o Vasco aí foi a logística da viagem para Fortaleza. Isso acabou atrapalhando um pouquinho, essa logística não foi bem feita, então não é pro torcedor vascaíno nem para a comissão técnica do Vasco se preocupar com esse desempenho. O Vasco realmente não vinha tendo esses problemas aí de cãibra ou nada do tipo, como aconteceu na partida contra o Ceará. Para a partida de hoje contra o Grêmio, um problema importante que tem aí Vanderlei Luxemburgo é o desfalque de Rossi. Rossi está suspenso, não joga, e com isso a gente não tem um jogador de lado, né? Porque o Thales Magno está na seleção brasileira sub-17, então o Vasco não tem esse jogador para fazer o lado de campo. Quem tá brigando por uma vaga aí no lugar do Rossi é Gabriel Peck e Felipe Ferreira. Vanderlei ainda não se decidiu qual dos dois vai pro jogo. Talvez no momento que eu soltar esse vídeo aqui já tenha saído a escalação oficial, mas até esse momento que eu estou gravando a gente não sabe se vai jogar Peck ou se vai jogar Felipe Ferreira. Mas a tendência é que o Vasco vá a campo com Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu na direita, Castan, Henriques e Henrique, Richard, Raul, Guarim e Felipe Ferreira, na frente Marrone e Ribamar. Pra mim é esse o time que deve ir a campo aí contra o Grêmio nesse jogo duríssimo, nesse jogo dificílimo aí em São Januário. E é claro que a torcida tem que comparecer, como vai comparecer, né? Mais de 10 mil ingressos emitidos aí, casa cheia em São Januário mais uma vez, apoiar esse time o tempo inteiro, porque como eu disse aqui várias vezes no canal, esse time pode ter as suas limitações, mas é um time aí de homem, é um time aí que mesmo com salários atrasados, que mesmo com uma cacetada de problema que a gente sabe que o Vasco tem, estão honrando a camisa do Vasco, estão tentando colocar o Vasco aí na melhor situação possível na tabela. É hora de deixar aqui o tradicional palpite, né? Eu vou deixar o meu palpite, quero que você deixe aí nos comentários. 2 a 1 Vasco, né? Acho que 2 a 1, passando aquele sufoquinho. O gol do Grêmio vai ser do Cebolinha, porque ele vai fazer o golzinho ali pra filhinha ou pro filhinho dele, como eu disse, eu não sei o sexo da criança. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. E os 2 gols do Vasco serão marcados por Marrone. Ele vai marcar os 2. Marrone vai destruir a partida. É isso. Meu palpite é 2 a 1. Deixe o seu aí nos comentários. Fique à vontade para comentar o que você quiser sobre esse vídeo e sobre o jogo. Tamo junto. Saudações vascaínas. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Mande esse vídeo aí para todo mundo. E boa sorte pro nosso Vasco logo mais contra o Grêmio em São Januário. Saudações vascaínas e até a próxima. Rapaziada, eu quero convidar você que está assistindo aí, você que gosta do canal, a se tornar membro aqui do canal Machão da Gamba, porque é uma forma muito bacana de você ajudar e de você contribuir com o crescimento do canal. Custa apenas R$ 2,99 por mês. Tem 2 planos, um de R$ 2,99 por mês e o outro de R$ 7,99 por mês. Os 2 são baratíssimos e você contribuindo aí com o canal, você tem direito a participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá a gente conversa sobre o Vasco da Gama, onde a gente debate sobre o Vasco, enfim, debate também sobre os rumos do canal. O grupo está começando a crescer agora. Se você quer fazer parte, é só você se tornar membro do canal, que você vai participar lá com a gente e vai ser muito bem-vindo, obviamente, além de contribuir aqui com o crescimento do canal. Se você não tem condições ou não quer ser membro do canal, não tem problema nenhum, você pode aí contribuir deixando o seu like, mandando os vídeos para os seus amigos, que também é muito importante. Valeu? Vamos continuar aqui falando agora do que a gente estava falando.